Aleluia. Com toda a liberdade, obrigado por aceitar este convite. Deus te use nesta noite. Aleluia. Você crê que Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite? Você crê que Deus tem uma palavra ao teu coração aqui neste lugar? O ambiente está propício aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? A todos que estão vendo esta programação, assistindo, que o Senhor possa alcançar cada um. Aleluia. Com a palavra nessa noite, Deus já tem falado aos nossos corações. E nós já podemos sentir a presença de Deus. Aleluia, neste lugar. Que alegria poder estar, né? Novamente na casa do Senhor, revendo alguns rostos. Que o Senhor venha nos dar graça, né? Para passarmos por esse tempo, como já foi falado aqui pelo nosso irmão. Eu já quero estar lendo uma palavra, Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Isaías 55, verso 8 e 9. Que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Pode assentar os irmãos que aqui estão. Estava falando com Deus, meditando uma palavra que veio ao meu coração. Nessa noite já foi dita uma palavra aqui pelo nosso irmão que me antecedeu. Palavra processo. Não tem como não meditar, né? Porque aquilo que nós estamos passando é um processo. E são tantos os processos na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus falou exatamente isso, sobre os propósitos de Deus. Porque nós sabemos que há um propósito. Há um propósito para a nossa vida, há um propósito de Deus sobre cada um. E sempre nós falamos, né? Deus tem um propósito na tua vida, até mesmo aqueles que ainda não conhecem a Deus. E alguns podem se perguntar até, mas como Deus tem um propósito? Se parece que nada dá certo, como que Deus tem um propósito? Se parece que dá tudo errado, as coisas não se encaixam, parece que a minha vida não anda. É porque vai entrar justamente essa parte da história. Precisamos aceitar Jesus, é o primeiro passo. O primeiro passo que nós damos é aceitar Jesus. Nós vamos ver aqui três partes que nós aprendemos, ou três questões que nós aprendemos. Veio muito forte ao meu coração a história de José. O propósito de Deus se estabelece na vida dele. E quando a gente pensa em José, a gente já pensa em onde Deus o colocou. Governador do Egito. A gente já pensa em toda aquela glória e circunstâncias em que Deus o colocou. Às vezes a gente esquece, e muitas pessoas esquecem, que entre esse tempo e o tempo de início há esse meio, um processo. Não há como pular essa etapa. Se nós queremos, às vezes até oramos, Senhor, que os teus propósitos se cumpram na minha vida, que se estabeleçam. Precisamos ter em mente que para que esse propósito se estabeleça de fato, nós vamos precisar aceitar o tempo do processo. Nós não estamos prontos. E nós sabemos disso. Na verdade, nós estamos em constante aprendizado. E isso vai ser até o nosso último dia de vida aqui nessa terra. Se o Senhor não vier arrebatar a sua igreja, nós vamos nos encontrar com Ele individualmente. E até esse último dia, até o nosso último suspiro, aleluia, nós vamos estar aprendendo com o Senhor, nós vamos estar passando por esse processo de aperfeiçoamento. O maravilhoso é que esse processo, como eu já disse, ele tem um propósito. Seria muito triste se nós passássemos processos e soubéssemos que não tem nenhum propósito. Mas com Deus é diferente.
Aleluia. Há um propósito, aleluia, para aquilo que eu e para aquilo que você está passando nesse momento ou nessa vida. Teve uma frase que eu li essa semana, entre tantas frases, né, que me chamou a atenção, eu anotei, que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Não há como discordar dessa frase. Só vive o propósito quem suporta o processo. Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor já falou contigo. Desde que você aceitou a Ele, ou até mesmo antes de aceitá-lo, o Senhor já falou contigo. Já disse que tem um propósito na tua vida. Já disse que tem um projeto, aleluia, estabelecido contigo, com a tua casa. O Senhor, eu tenho certeza que Ele já definiu e Ele já te falou com todas as letras o que é que Ele tem com a tua vida aqui nessa terra. Aleluia. Propósitos específicos. O Senhor está dizendo nessa noite: suporte o processo. Aleluia. Suporte esse processo. Porque só vive o propósito quem suporta o processo. E é por isso que eu disse, me veio muito forte, entre tantos nomes que nós poderíamos falar na Bíblia, de pessoas que suportaram e passaram por processo. Tantos que se destacaram, mas José foi um que veio ao meu coração. E quando a gente olha, nós vamos ver, o conceito de propósito é intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. É tudo isso que o Senhor quer fazer na nossa vida e através dela. Tem um objetivo, tem um intuito, tem uma finalidade. Quantas pessoas estão vivendo sem finalidade? Ou pelo menos elas acham que a sua vida não tem uma finalidade, não tem um objetivo aqui nessa terra. Acham que estão vivendo por viver. Aleluia. É só porque ainda não entenderam o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Há um propósito estabelecido, aleluia, por Deus. E por que não aconteceu ainda na minha vida? Para tudo tem um tempo. E por que eu ainda não experimentei? Tem uma segunda opção. Ou uma segunda questão, quem sabe. Você já aceitou, aleluia, o propósito de Deus para a tua vida? Porque nós vamos ter essa questão. Não é só saber que Deus tem um propósito na nossa vida, mas aceitar esse propósito para nós. A leitura que nós fizemos em Isaías, o Senhor ali deixa bem claro: os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos também não são os vossos. Mas é maravilhoso saber, aleluia, Ele diz: os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos, aleluia, são maiores do que aquilo que tu pode imaginar para a tua vida. O melhor que você pode imaginar é como se Deus estivesse dizendo: isso aí não é nada perto daquilo que eu tenho, halabashai, para a tua vida. Eu tenho o melhor, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Agora, à primeira vista, pode que não seja muito agradável para nós. Isso é fato, a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, aleluia. Essa é uma verdade absoluta. Mas aos nossos olhos, quem sabe à primeira vista não seja tão agradável assim. Quem sabe a gente faz um plano, é como Provérbios diz, né? O homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então a gente faz um plano, e aí Deus vem e chega com o seu plano. E Ele diz: o meu é melhor. Aleluia. Quem sabe a gente olha e diz: ah, Senhor, não era bem isso que eu pensava. Não era bem isso que eu planejava. Não era isso que eu imaginava para a minha vida. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: a minha vontade é melhor, aleluia. O meu caminho, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos, aleluia. Eu estou pensando acima, aleluia. O Senhor conhece todas as coisas. Aceite a vontade de Deus, aleluia. É algo para iniciarmos meditando nessa noite. Será que já aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida?
Há pessoas que passam uma vida nesse embate. As coisas não acontecem, as coisas não fluem. Passam uma vida se questionando e até mesmo murmurando contra Deus. E quando a gente vai ver, a questão é justamente essa: ainda não aceitou, aleluia, a vontade de Deus para a sua vida. Continua ainda no embate, continua ainda em questionamento com Deus. O Senhor está dizendo: aceite, ela é melhor. O Senhor não está impondo, aleluia. Nosso Deus não é um ditador, Ele não está dizendo é isso aqui e acabou. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. Por que essas pessoas passam e até mesmo já aceitam a Jesus e passam anos da sua vida nesse questionamento? Justamente porque nós temos o livre-arbítrio. Eu decido aceitar ou não a vontade de Deus para a minha vida. Aquilo que Ele tem estabelecido para mim. Você já aceitou a vontade de Deus para a tua vida? O Senhor te pergunta nessa noite: você já aceitou a vontade dEle para a tua vida? Aleluia. Porque nós sempre sabemos qual é a vontade de Deus. Nosso Deus não é Deus de confusão. Ele fala conosco de uma forma muito clara. Aleluia. Não resta dúvida. Ele desce ao nosso nível. Aleluia. Para se tornar inteligível. Nós podemos entender. Ele desce ao nosso nível e fala de forma que a gente entenda. Não resta dúvida nenhuma. O problema é a nossa teimosia. O problema somos nós, não são os planos de Deus. É a gente que ainda questiona, mesmo Deus dizendo: meus planos são melhores. A gente questiona, a gente acha que sabe mais do que Deus. A gente acha que tem os planos melhores do que Deus. Outra frase que eu li, ou melhor, que eu ouvi essa frase essa semana: de onde vêm os fortes? Vem inicialmente da capacidade de renunciar. Eu cheguei à conclusão de que os propósitos de Deus são para os fortes. Mas a palavra do Senhor não diz que quem quiser ser o maior é o menor. Ela diz. E nisso não há contradição alguma. Agora, quando eu pelo menos penso nesse conceito de que aquele que é forte é o que renuncia, então eu tenho que concordar. Os propósitos de Deus são para aqueles que renunciam. Será que eu e você estamos dispostos a renunciar para viver os propósitos de Deus? Isso faz parte do convite de Jesus: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus nos convida a fazer uma renúncia. Aleluia! Será que nós estamos dispostos a renunciar a nós mesmos? Renuncie às tuas vontades, renuncie o teu eu, renuncie os teus conceitos, os teus achismos, as tuas verdades que para você é absoluta, mas verdade absoluta só existe uma: a palavra de Deus, a vontade de Deus que é boa e perfeita e agradável. Você está disposta a renunciar para viver os propósitos de Deus? Nós estamos vivendo um tempo agora para meditar tudo isso. É como se o Senhor desse uma pausa, apertasse a pausa. Vamos parar para recomeçar. Quando nós não paramos, o Senhor nos para de alguma forma. E nós viemos de um tempo em que nós estamos acelerados. O mundo está acelerado, como um carro sem freio. E aí Deus vem, porque Ele é soberano, aleluia, e simplesmente aperta a pausa e tudo para. Se alguém achava que o mundo girava em torno de si, ou que o mundo acontecia por causa de si, aleluia, o Senhor demonstrou com algo invisível que quem domina é Ele, aleluia. Quem determina as coisas ainda é Ele, aleluia. Ele é soberano. O Senhor está nos dando esse tempo para pararmos. Será que eu estou disposta a renunciar? Será que eu já aceitei a vontade de Deus para a minha vida? Ou eu acho que eu aceitei?
Porque se nós quisermos, nós podemos viver enganados, achando que aceitamos a vontade de Deus, quando na verdade não aceitamos. Nós estamos ainda confrontando, todos os dias confrontando a Deus, vindo até mesmo para a igreja, mas não aceitando a vontade de Deus para a nossa vida. Propósitos de Deus. Lembrando que é tudo sobre Ele, né? Não é sobre nós. Os propósitos de Deus e tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, e fez na vida de José e de tantos outros homens e mulheres de Deus, tudo isso é sobre Ele, não são sobre esses homens, não é sobre nós, aleluia, porque o propósito maior do propósito de Deus da nossa vida é glorificar o seu nome, aleluia, que nós tenhamos essa verdade bem acesa na nossa mente. Tudo aquilo que Deus fizer ou deixar de fazer na nossa vida é por Ele, aleluia. A palavra de Deus é clara, é dele, por Ele, para Ele todas as coisas. Não é por nós, não é sobre nós, não é sobre você, aleluia. Os propósitos de Deus dizem respeito a Ele, aleluia. É para que o nome dEle seja glorificado. Quando o Senhor tira José, aleluia, do cárcere e o leva, aleluia, a uma cadeira de governador, essa história, aleluia, essa situação, esse milagre está falando sobre ele. É dele, é sobre ele. Não era sobre José. O problema é esse, às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo e que Deus está fazendo as coisas por causa de nós. Ah, então Deus não se importa comigo? É claro que Ele se importa. Mas o propósito maior, aleluia, é isso que algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender. O propósito maior é Ele, é para a glória dEle, aleluia. Quando nós perdemos esse entendimento, aleluia, ou não conseguimos entender, nós vivemos em uma vida sem rumo. Nós vivemos e continuamos a viver em uma vida sem propósito. Porque ainda estamos achando que é sobre nós. Não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia. É sobre Ele, tudo diz respeito a Ele. 3 pontos, aleluia, que nós podemos aprender aqui com José, a respeito do propósito de Deus na nossa vida. Nós vamos ver que podemos aprender com ele. Primeiro, saber o que fazer com os sonhos. Nós vamos ver no capítulo 37 que ele conta o seu sonho. Precisamos entender. Nem todo mundo está preparado para entender ou para ouvir o que Deus tem na tua vida. Nem todo mundo tem essa disposição de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Há coisas na nossa vida que é entre nós e Deus. Precisamos entender. Ele relatou o seu sonho. Primeiro ponto é saber o que fazer com o sonho. Nós vamos ver que quando ele relata o sonho, quanta coisa ele traz. Na verdade, ele piora uma situação que já estava ruim. E toda uma questão por ser predileto. E aí, já é um outro assunto que seria muito vasto para nós falarmos aqui, sobre essa preferência do pai de José. Mas vamos nos ater ao propósito de Deus na vida de José. Quando ele relata esse sonho, ele causa ódio, desunião, revolta. E a malignidade é aflorada dos seus irmãos. Os sonhos de Deus, o que fazer com o sonho. O Senhor nos ensina até o que fazer com esse sonho. Eu sempre costumo dizer que tudo aquilo que é relacionado às coisas de Deus, esses sonhos não são nossos, são de Deus. São sonhos de Deus plantados no nosso coração. Já faz parte do projeto dele, do propósito dele para a nossa vida. Aleluia! Aquele sonho que brota, aquele desejo que brota no teu coração de fazer algo para Deus. Aleluia! Esse sonho é semente de Deus no teu coração.
é plantado por Deus no teu coração, já faz parte do propósito dele. Esses sonhos não são nossos. Nós estamos sonhando os sonhos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então entenda e aprenda o que fazer com esse sonho. Nem todos têm estrutura para saber aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Precisamos saber o que eu devo dizer, o que eu não devo. Fique para você. O Senhor tem um particular e isso faz parte do processo. Precisamos aprender. Há pessoas que destroem esses sonhos, como fizeram os irmãos de José. A Bíblia diz que eles se encheram de uma ira tão grande. Quando ele contou esse sonho, odiaram ainda mais. E aí nós vamos ver o segundo ponto. Entender o processo. Então, o primeiro, o que fazer com o sonho que Deus planta no nosso coração. O segundo, eu sei que quando Deus fala algo conosco, eu sei que a gente se enche de uma alegria. E a primeira coisa que a gente pensa, eu preciso contar para alguém. Aleluia. Mas Deus está alertando, aleluia, aqui nessa noite. Esse sonho, essa questão é entre eu e você. Aleluia. Guarde esse sonho e deixa que Deus se responsabiliza, aleluia, pelo processo, pelo propósito. Então, primeiro, aprender o que fazer com o sonho. Segundo, entender o processo. Nós vamos ver em vários momentos, aleluia, fica muito claro. E olha que entender e aceitar é diferente. Às vezes a gente entende, mas não aceita. Entender não quer dizer que a gente aceita. E aceitar também não quer dizer que a gente entende. É preciso entender, aleluia, o processo. Nós vamos ver por várias vezes no capítulo 39. Depois que José já passou por aquela decepção, por aquela traição dos irmãos, ele é colocado em uma cisterna, ele é vendido pelos irmãos, é comprado pelos ismaelitas, levado até o Egito. Olha todo o caminho percorrido. Eu tenho certeza que se Deus dissesse para mim e para você o que nós passaríamos para o Senhor fazer aquilo que Ele quer na nossa vida, nós diríamos: Senhor, obrigada. Eu acredito que tem pessoas melhores. Tem outras pessoas. Entender o processo. No capítulo 39, nós vamos ver que ele é assediado, caluniado, injustiçado. Ele é caluniado como uma pessoa imoral e infiel. Quando a gente sabe pela história que em nenhum momento, aleluia, José se deixou levar. Pelo contrário, aleluia, quando ele sofre esse ataque, ele diz: porventura, eu entristeceria o meu Senhor, entristeceria o meu Deus. Aleluia. Olha como faz a diferença. Nós entendemos que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer é por causa de Deus, não por causa de ninguém. Aleluia. Se você faz ou deixa de fazer algo por causa de pessoas, logo você se cansa, você se decepciona. Mas quando, aleluia, o teu foco, aleluia, é Jesus, eu não posso entristecer a Ele, aleluia. Então o Senhor te dá graça, o Senhor te ajuda a caminhar. Foi o que Ele disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, aleluia. É como se o Senhor dissesse: Paulo, tu já entendeu o meu propósito, tu já aceitou a minha vontade, aleluia. Quem sabe só não está entendendo, aleluia, aquilo que tu está passando nesse momento, mas a minha graça te basta, aleluia, te basta. Era o Senhor, aleluia, guardando a vida de Paulo, conservando a vida de Paulo, da mesma forma que Ele conserva as nossas vidas. Então José é caluniado, injustiçado, ele vai para o cárcere e ainda tem que conviver com a dúvida de Potifar sobre o seu caráter. Eu acredito que não há nada mais difícil de lidar com essa dúvida. Alguém que duvida do nosso caráter, alguém que duvida de algo, quando nós somos naquela questão, nós não temos culpa nenhuma, somos inocentes.
Eu fico me colocando, e é dessa forma que a gente deve fazer para entender, no lugar de José, sendo caluniado, injustiçado, mandado para o cárcere, e tendo que conviver com a dúvida do seu senhor, o qual ele havia achado graça e por isso já estava governando sobre a sua casa. Quando Potifar não estava, quem respondia era José. Ele já ali começou a ser levantado. E agora tem que conviver com a dúvida. Não há nada pior do que a decepção. É por isso que eu disse que quando o nosso foco é o Senhor, essas decepções são amenizadas. Realmente não era para o homem. É o que a palavra de Deus ensina. Fazei tudo como para o Senhor. Aleluia. Você está fazendo as coisas ou deixando de fazer para quem? Faça como para o Senhor. E aí você não se decepciona. E aí você não se frustra, porque aí você entende que isso só faz parte do processo. Aleluia! Para aperfeiçoar o nosso caráter. Porque quando a gente olha por tudo que José passou, cada item, cada situação, o seu caráter estava sendo forjado. O que a gente faz quando é injustiçado? O que a gente faz quando é caluniado? Qual é a nossa primeira vontade? De responder. Somos seres humanos e é aí que entra essa importância de entender o processo de Deus. No capítulo 40 ele interpreta os sonhos lá na prisão. Será que a gente está disposto a ser usado por Deus mesmo na prisão? Não, aqui nessa prisão não. Se fosse em outro lugar, se fosse lá na igreja, se fosse lá no púlpito, aí tudo bem, mas na prisão, aqui Deus me usa, aqui não é lugar para Deus me usar. Se José não deixa Deus usar ele na prisão, aleluia, ele estaria atrapalhando todo o processo de Deus para colocá-lo onde ele queria. Ele interpreta os sonhos de dois homens ali na prisão. Acontece exatamente como ele faz. E aí ele diz ali ao padeiro, ao copeiro, melhor dizendo, ele diz: olha, quando tu estiveres melhor, lembra de mim. Olha a parte do processo. Só que o que acontece? Esse copeiro sai, ele é recolocado ali na sua função, e ele esquece de José por 2 anos. Já pensou 2 anos atrás você falar com alguém: olha, lembra de mim quando for lá? 2 anos se passam. A Bíblia diz que esse copeiro esquece de José por 2 anos. E aí o que Deus tem a ver com isso? Ele não estava no processo, como é que ele é esquecido? Querido, a palavra do Senhor é clara. O Senhor disse ainda que uma mãe se esqueça, aleluia, do filho que amamenta. Eu todavia não me esquecerei de ti. José não foi esquecido. Ele só estava sendo guardado para o momento certo, aleluia, quando Deus o sacaria da sua aljava, rebachai. Deus tem um alvo para acertar com a tua vida, aleluia, tem um alvo a ser acertado, Deus tem um lugar certo para te colocar, aleluia, mas é no momento certo. E por todas essas situações, nós vimos que José entendeu o propósito, ou melhor, o processo. Porque se a gente não entende o processo, ou o que é um processo de Deus, a gente não suporta. Passa-se o tempo, passa-se esses 2 anos, Faraó tem um sonho, o copeiro lembra, e ele diz até: eu tenho que confessar o meu pecado, eu esqueci. Ele não esqueceu, Deus tirou José da mente dele, aleluia, porque havia um tempo certo, no propósito certo, para que José saísse daquela prisão. O copeiro se lembra de José e diz: existe um homem que revelou os sonhos quando estava lá na prisão, e aconteceu exatamente como ele falou. Faraó manda chamar José, José interpreta o sonho,
ele é colocado como governador, aleluia. Porque Faraó ainda diz: existiria um homem como esse que tem o Espírito de Deus na sua vida? Ele dá uma sugestão do que Faraó deveria fazer pelos 7 anos de fome que viria após 7 anos de bonança. Dá todas as dicas com a sabedoria que Deus o deu. E Faraó diz: tu és esse homem. Tu és esse homem. Não tem outro homem além de ti. Tem que ser. Aleluia. É aquele que fala comigo. José é colocado onde Deus quer. Mas você prestou atenção em cada passo, em cada situação. Aleluia, o processo que José passou. Quem sabe você está passando por um desses processos. Por uma dessas situações, quem sabe você está dizendo: irmã, mas eu não devo. Eu estou sendo caluniado, eu estou sendo injustiçado. Eu não devo. O Senhor está dizendo: fique em paz. Aleluia. Fique em paz, porque eu não me esqueço de ti. Isso faz parte do processo. E como Deus nos aperfeiçoa nesse processo. Deus sabe o que coloca e sabe o que precisa ser tirado da nossa vida. Aleluia. E esse processo só acontece quando a gente entende. Aí vem o terceiro e último ponto: aceitar o propósito. Então, primeiro, saber o que fazer com o sonho. O Senhor já te deu um sonho. Você sabe o que é que pulsa aí no teu coração. Você sabe o que é aquilo que de vez em quando você suspira. E você diz, só em pensamento você fala: Senhor, como eu queria fazer isso. O meu coração, ele ferve, como eu tinha desejo de fazer isso, Senhor. Aleluia. E Deus contempla o teu coração aqui nessa noite. Deus contempla o teu coração de você que está assistindo nessa noite. Algo tem pulsado no teu coração e você tem dito: eu queria fazer isso. Isso é sonho de Deus plantado no teu coração. Então, primeiro passo, saiba o que fazer com esse sonho. Segundo passo, entenda o propósito de Deus. A prova de que José entendeu o processo de Deus é que ele não se vendeu. Ele não arredou o pé, aleluia, da vontade de Deus para a sua vida. Ele não foi infiel, aleluia. Ele permaneceu na vontade de Deus, permaneceu fiel a Deus, não se deixou levar pelas circunstâncias. Entenda o processo de Deus. E por último, aceite o propósito de Deus. É noite de nós refletirmos nessa noite. O capítulo 42 ao 50 vai relatar quando já acontece, aquele sonho já se realiza, vem os 7 anos de bonança, seguido por 7 anos de uma grande fome. Tudo acontece como o Senhor revelou a José. E aí vem a parte dos irmãos. Algo que estava pendente lá atrás. Ele havia sido vendido, lembra? Traído, machucado. Agora chega o momento da reconciliação, porque isso faz parte do processo. O que é que ficou lá atrás? O que é que no teu coração você pensa assim: olha, agora eu vejo que eu já estou quase pronto. Eu sinto que o propósito de Deus já está próximo de se estabelecer na minha vida. Mas vem algo na tua mente que você diz: mas eu sei que há algo que eu preciso resolver para isso. O que é que ficou lá atrás? O Senhor está dizendo: essa é a parte final do processo. Aleluia. É para ver se realmente você aceitou o propósito de Deus. Eu acho lindo, para encerrarmos, lá no capítulo 50, o verso 20. Quando os seus irmãos, o pai de José já havia morrido, Jacó. E aí os seus irmãos pensam: agora ele vai se vingar de nós. Agora o pai não está mais aqui. Ele se lembra de tudo que a gente fez, agora é a hora dele se vingar de nós. As palavras de José, nesse final de capítulo, é para todos nós nos espelharmos, é para todos nós realmente pararmos e pensar. Quando seus irmãos dizem isso a ele, ele diz assim no verso 20: vós
na verdade, intentaste o mal contra mim. Veja que nós sempre vamos ter consciência daquilo que nos aconteceu. Na verdade, a gente aprende que o perdão é isso, não é esquecimento. Mas é quando a gente se lembrar, não faz mais efeito nenhum. Não dói mais. Não causa mais nenhuma dor. Ele diz, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Aleluia. Para fazer o que vede agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia. E ele ainda diz, fiquem tranquilos, porque eu vou alimentar vocês, eu vou cuidar de vocês e vou cuidar dos seus filhos. Ou seja, das próximas gerações. Parece algo tão simples. Mas aqui a gente vê como José aceitou o propósito dele, entendeu, aleluia, o processo que ele estava passando. Quanta coisa Deus tirou do coração de José. Em todo esse processo. Quando chega ao final, ele demonstra claramente que no seu coração não havia mais rancor nenhum pelos seus irmãos. Esse é o final do processo, para que o propósito de Deus se estabeleça na nossa vida. Será que nós estamos dispostos a aceitar essa parte do processo? Aleluia. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Precisamos saber o que fazer com o sonho. Segundo, precisamos entender o processo de Deus. Entenda o processo de Deus. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Processo de Deus. Mas está doendo tanto, irmã. Eu já chorei tanto por causa disso. Processo de Deus. A gente não cresce na bonança. Ninguém cresce quando está tudo bem. A gente cresce justamente quando as coisas não estão bem. Entenda o processo. E aceite o propósito de Deus para a tua vida. Eu quero orar nessa noite. Aleluia. E se tiver alguém que quiser aceitar a Jesus, aleluia, levante a sua mão. E se tiver alguém assistindo que quiser aceitar a Jesus, coloque a mão no seu coração, aleluia. O Senhor está aí com você, aleluia. O Senhor está aí do teu lado. Ele conhece o teu coração, conhece as tuas feridas, as tuas lágrimas. Ele conhece o processo porque Ele está acompanhando o processo da tua vida. Aleluia. E aqueles que quiserem retornarem para Jesus ou aceitarem a Jesus, o Senhor está te ouvindo aí onde você está. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. E aqueles que estão aqui também, se em algum desses itens, aleluia, você se identificou em algum momento, realmente, irmã, eu não sei o que fazer com o sonho. Apenas deixa o Senhor conduzir a tua vida. Você não depende de ninguém para que os planos de Deus se realizem na tua vida. Você só depende de Deus, aleluia. Você depende da vontade de Deus. Então se coloque na vontade de Deus. Realmente, irmã, eu acho que eu não consigo entender o processo, eu só questiono, eu só tenho questionado o meu sofrimento, eu só tenho questionado os problemas, eu não consigo entender, aleluia. O Senhor está dizendo nessa noite, entenda, aleluia, o processo, acalma o teu coração, aleluia, aquieta o teu coração. Aleluia, diga como o salmista, quieta minha alma, porque tu te perturba dentro de mim, aleluia, tenha calma, aleluia. E por último, se você se identificou realmente, irmã, eu não consigo aceitar a vontade de Deus, o propósito dele para a minha vida, o Senhor está dizendo, volte o teu coração para mim, eu tenho o melhor para a tua vida, e a partir de hoje comece a experimentar, aleluia, a vontade de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, mesmo em meio ao processo. Quando a gente entende e aceita, a gente experimenta essa paz. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Se você precisa, aleluia, da ajuda de Deus nessa noite. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos por esse momento.
tão maravilhoso na tua presença. Jesus, nós te louvamos porque temos a oportunidade de estar aqui na tua casa. Porque nós temos a oportunidade, Senhor, de estar falando, aleluia, da tua palavra, Jesus, a esses corações que estão assistindo. Senhor, nós não podemos contemplar, mas tu és aquele que contempla todas as coisas. E tu estás contemplando cada coração nessa noite. Tu conhece cada vida, Jesus. Tu sabes, aleluia, em que fase do processo, aleluia, cada um de nós está. Tu sabes se nós já aceitamos a tua vontade ou não. Ah, Jesus, quem sabe há pessoas que estão frustradas, porque contaram os seus sonhos, Senhor, e algumas pessoas não entenderam. Outras pessoas até mesmo não aceitaram, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, esse coração nessa noite. Visita essa vida, Senhor, nessa noite, e traz esse entendimento da tua vontade, Senhor, aos nossos corações. Traz esse entendimento, Senhor, essa aceitação do processo, sabendo que tu tens o melhor, Senhor, para fazer nas nossas vidas. Jesus, eu oro, se porventura, Senhor, tem vidas aceitando a Ti nesse momento, Senhor, quem sabe algumas vidas retornando para Ti nos seus lares, Pai. Recebe os Teus filhos, Senhor, nessa noite. Recebe, Jesus, os Teus filhos, reacende o nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, aleluia. Senhor, visita com o Teu Espírito Santo nessa noite. Renova as línguas estranhas, Senhor. Quantas pessoas abatidas por esse momento que nós estamos passando, Senhor, mas em todo momento Tu está conosco, Deus. Que a Tua paz, Senhor, seja derramada sobre cada coração. Jesus, repreende toda ansiedade, Senhor, toda preocupação nessa noite. Repreende, Senhor, toda a tristeza que tem abatido algumas vidas. Nós oramos e cremos na vitória nessa noite. Nós Te glorificamos e desde já agradecemos por tudo. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Aleluia. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei Você que pode confiar nesse Deus, faz parte do processo. É doloroso, mas será para glorificar o nome dele. É difícil, mas será para o nome dele ser exaltado. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu sei que não me deixas. Obrigado, Jesus. Sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és minha salvação. Aleluia. Você pode dar glórias a Deus por esta palavra. Oh, aleluia. Deus abençoe, missionária Mara, que o Senhor continue te usando. Fomos alimentados pela palavra. É por isso que eu amo a palavra. Aleluia, porque a palavra nos edifica, a palavra nos transforma, a palavra nos traz ânimo. Eu estou voltando para minha casa renovado por esta palavra. E você sai daqui deste lugar entendendo que faz parte, é processo. Mas é processo para a glorificação do nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos.